Esse vídeo vai te poupar tempo e frustração. Sabe por quê? Quando eu comecei, eu fiz muita coisa sem estratégia. Na verdade, tudo que eu fiz foi sem estratégia, assim, foi só do meu coração, sabe? Do que eu estava sentindo, do que eu estava querendo, do meu desejo daquele momento, lá em 2020. Eu só queria conversar com as pessoas sobre psicologia. Não tinha público, não tinha nicho, não tinha nada, a gente não sabia nada, absolutamente nada. E hoje, olhando para trás, 5 anos depois, eu tenho algumas coisas que sim que eu penso, ok, isso eu faria diferente para quem está começando. E esse é o meu foco, né? Ajudar pessoas, claro que a gente erra, a gente aprende, precisa de muita experimentação, não tem um caminho que você vai trilhar que não vai ter erros, que não vai ter falhas, que só vai ter sucesso, altos números e tal. Não, porque o caminho na criação de conteúdo é muito individual, não é uma ciência exata. Então não tem nada, tá? Já tô setando expectativas, não tem nada aqui que eu vá te falar que vai evitar alguns tombos na tua vida. Mas tem algumas coisas que podem te ajudar com problemas que eu passei, que daí talvez você não vai ter se você focar, for por esse caminho, e daí você vai ter outros problemas, porque nós somos pessoas diferentes, momentos diferentes, possibilidades diferentes, então você vai ter outros problemas, mas esse que eu vou te falar você não vai ter. E é esse que eu gostaria de saber lá no passado que alguém tivesse me falado, porque daí, quem sabe, eu teria alcançado o que eu alcancei hoje, mas bem antes, sabe? Número um e mais importante. Vocês veem que aqui eu entrego o ouro no começo, né? Não vou deixar o mais importante para o final. Esse é o mais importante, esse que eu gostaria de ter focado desde o primeiro dia que eu comecei na criação de conteúdo. Saber qual é o meu nicho e qual é o meu público-alvo. Eu não quero que vocês fiquem completamente noiadas com relação a isso. Ai, meu Deus, tem que saber agora, tem que definir tudo. Não, muitas vezes a gente começa sem saber, a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Mas, assim, desde sempre a gente tem que tentar definir isso, tem que ter isso em mente para esclarecer melhor com quem a gente está falando e o que a gente está falando. Caso contrário, a gente vai perder muito tempo falando coisas erradas para pessoas erradas. E tempo é dinheiro, né, gente? Porque criar conteúdo para rede social é investir tempo, às vezes algumas pessoas, eu não comecei investindo grana, mas algumas pessoas já têm algum dinheiro para investir em designer e em tráfego, enfim, e querem investir, então também é dinheiro que se investe, mas para quem começou lá como eu, né, sem investir nenhum dinheiro, o próprio tempo, né, que a gente está criando e que a gente não está atendendo, às vezes, um paciente que poderia encaixar naquele tempo, é dinheiro. Quando a gente posta conteúdos muito amplos, muito genéricos, a gente não tá afunilando, a gente não tá, a gente tá falando com todo mundo, sabe? Porque aquele é um conteúdo que pode chegar em qualquer pessoa. E nós, psicólogas, não é qualquer pessoa que a gente quer atender no nosso consultório, gente. Eu, por exemplo, não atendo idosos, eu não trabalho com a temática de dependência química, tem várias coisas assim específicas, público e temáticas que eu não trabalho, porque eu não sou capacitada para isso e porque não são temáticas de interesse, assim, do meu coração, não conversam, não tenho interesse em me desenvolver também para esse público, para essas temáticas. Então, não adianta, não vou falar sobre isso na minha rede social, porque não são essas pessoas que eu quero como pacientes. Então, o que a gente está falando aqui? Primeira coisa, a gente precisa esclarecer isso, tá? Quais são as pessoas que eu atendo na clínica, ali onde eu trabalho, com o que eu trabalho? Às vezes a gente tem muita clareza, sabe, as pessoas com as quais a gente trabalha, quem a gente atende, daí a gente vai para a rede social, precisa pensar em público-alvo, parece que é um monstro de 7 cabeças. Quando não é, gente, é muito simples. O público-alvo da rede social são as pessoas que a gente atende ou quer atender lá no nosso consultório, que é ofertar aquilo que a gente vende, seja processo terapêutico, se a gente está com vaga, grupos terapêuticos, supervisão, o nosso infoproduto, enfim, quem são as pessoas que a gente quer trabalhar junto, trabalhar com. Esse é o nosso público-alvo. Depois a gente só vai definir melhor quem são essas pessoas. Mas aqui eu não vou ter tempo de definir junto com vocês, falar isso tudo com vocês. Entendendo quem são as pessoas, a gente também vai entender quais são as temáticas que a gente trabalha, quais são as temáticas que a gente sabe, que a gente tem interesse, que a gente quer trabalhar, ajudar essas pessoas com. E é sobre esses assuntos que a gente vai falar lá na nossa rede. Claro que existe nicho, existe subnicho, tem a linha editorial, mas é isso, tá, gente? Quer aprender mais, compra o curso Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, que lá eu te ensino, tem muito mais tempo. Mas aqui eu já vou te dar uns insights, já vou te ajudar, te orientar de alguma maneira, tá? Mas esse assunto não é tão simples assim, é mais complexo. Só quero que tu saia daqui hoje pensando mais sobre isso, tá? Qual é o público que eu trabalho e com o que eu falo com esse público?
como eu sou capacitada a ajudar essas pessoas enquanto psicóloga. E daí você vai criar um perfil mais específico, postagens mais direcionadas, mais assertivas, mais estratégicas, sem medo de afunilar. Esse era o meu maior medo no começo. Eu achava que se eu afunilasse, se eu falasse para um público muito específico, tipo hoje eu falo só para psicólogas e estudantes de psicologia. É muito específico. E o que eu falo para essas pessoas é dentro do universo das psicólogas. Então eu tenho dois focos assim que eu sigo, né? Que é produção de conteúdo e o outro é prática clínica. Claro que é muito mais, tá? Tem muitas coisas aí dentro do que eu tô falando, mas aqui eu tô resumindo para vocês, né? Então tem esses dois focos, é bem afuniladinho o meu conteúdo, o meu público-alvo. No começo eu tinha medo de afunilar, porque eu achava que daí eu não ia chegar a ninguém, meu conteúdo não ia chegar a ninguém, ninguém ia ver, o perfil não ia crescer, não ia servir para nada. Só que não, gente, é ao contrário, tá? Não pode ter medo de afunilar, porque quanto mais a gente afunila, mais a gente vai atraindo as pessoas certas e daí sim o nosso perfil vai crescendo, a gente vai criando um senso de comunidade, de pertencimento, porque as pessoas sentem que aquele perfil, aquela rede social tá falando com elas e para elas, e daí chega mais gente com aquele perfil de público que a gente quer. A gente tem que conseguir responder essas duas perguntas: quem é o nosso público e o que a gente fala com essas pessoas. Não te desespera, se tu ainda não conseguiu responder, tá tudo bem. Segue curiosa sobre isso, segue tentando lapidar e responder essas perguntas, porque como eu disse, às vezes é com o tempo mesmo, mas tu precisa ter em mente que essas são as perguntas certas para serem respondidas. Se a gente não sabe quais perguntas se fazer, a gente nunca vai ter resposta sobre isso, que foi o meu problema. Eu não sabia que essas perguntas eram importantes de serem respondidas quando eu comecei. Segundo ponto, não focaria em números, mas sim em conexão. No começo é muito fácil a gente ficar muito obcecada com números, com crescimento, com engajamento, com visualização, com curtidas, e a gente esquece do que mais importa, que é a conexão. Por que a gente fica tão focada em números? A gente fica focada em números porque a gente acha que quanto maior o número de pessoas que a gente tem na nossa rede, mais próspera vai ser a nossa rede e mais próspera vai ser a nossa carreira, né? Então, assim, a gente vai preencher a nossa agenda, a gente vai vender os grupos que a gente quer, a gente vai, né, ter esse retorno a partir dos números. Mas, gente, não é assim que funciona. Tem perfil que pode ser grandão, que pode ter muito número, que pode ter vários vídeos viralizados, mas que não vende, porque não é um perfil que criou relação com as pessoas, né? Porque esqueceu que são pessoas, ficou focada no número. E esqueceu que cada número ali na real, não é um número, é uma pessoa que está ali. E daí, o criador de conteúdo não cria uma relação de confiança com essas pessoas e quando vai ofertar alguma coisa, vai vender alguma coisa, ninguém compra. Por quê? Porque não confiam, não conhecem aquele criador. Eu gosto muito de pensar, gente, que é assim, ó, é como se a nossa rede social fosse uma festa. E daí, pensem, eu quero dar uma festa. Tô no meu apartamento, quero dar uma festa. Eu não tô no meu apartamento agora, tô no apartamento dos meus amigos, mas digamos, né, que eu tivesse meu apartamento e ia querer dar uma festa, só que em casa o que eu tenho? Eu tenho alguns petiscos, eu tenho um queijo para fazer de repente uma tábua de queijo, eu tenho algum frisante, alguma coisa assim, uma espumante e um suco e água. Ok, vou chamar algumas pessoas para minha festa. Mas não é o suficiente, eu preciso de mais pessoas. Daí eu fico lá na calçada chamando todo mundo para entrar na minha festa. Várias pessoas talvez entrem na minha festa, a casa vai ficar lotada, a comida vai acabar, não vai ter espaço para todo mundo sentar, se acomodar, se divertir, ninguém vai se ouvir, porque tem muita gente falando ao mesmo tempo. E eu, a anfitriã dessa festa, não vou estar lá dentro, conversando, conhecendo as pessoas, trocando ideia, curtindo. Eu vou estar lá fora, na calçada, chamando gente pra festa. Ferrou! Muitas pessoas talvez entrem na festa, vejam a bagunça que tá e saiam, porque não é a vibe delas. Outras pessoas talvez entrem e gostem, fiquem, mas assim, não vão me conhecer, só vão conhecer os convidados, porque afinal de contas eu não tô ali dentro, eu tô lá fora na calçada chamando mais gente pra festa até essa casa explodir. Vocês entendem, gente? Mais seguidores não significa mais sucesso, mais prosperidade. Às vezes só significa uma casa cheia de gente, mas ninguém disposto a investir naquilo que a gente tem para vender. E daí os números, eles vão servir só por vaidade. Eu sei, é bom ter bons números, eu não vou julgar vocês com isso, assim, mas daí é isso, a gente tem que se agarrar no propósito de ter uma rede social, que é o nosso novo cartão de visitas. Para quê? Só para número, mas número que não vai me trazer nada, só vaidade, gente, assim, vamos cuidar daí da ferida lá na terapia, né, vamos cuidar disso que talvez esteja doendo muito, que é essa busca aí por número, por atenção.
Porque a rede social é um investimento, como eu falei, de tempo, de energia, um investimento emocional. Se a gente tá ali só por vaidade, cara, sei lá, será que não tem outros lugares pra gente investir melhor a nossa energia para buscar mais assim, né, se sentir amada, vista? Rede social hoje é um lugar pra gente posicionar, né, quem nós somos enquanto profissionais, o nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho. Ou seja, vender alguma coisa eventualmente. Não é para ser só por vaidade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa focar em criar essas conexões reais com as pessoas que a gente tem, porque daí não importa tanto o número. Porque quando a gente oferece alguma coisa, a pessoa confia tanto na gente, conhece tanto a gente já trocou tanta ideia, a gente conhece tanto aquela pessoa a ponto de também oferecer o que a gente sabe que ela já precisa, a gente é certeira, a gente é estratégica, aquela pessoa vai estar disposta a investir na gente, ela quer aprender com a gente, ela quer consumir o que a gente tem para oferecer, porque a gente criou um relacionamento sólido com aquela pessoa. E junto disso, um ponto extra que eu vou colocar é que, às vezes, a gente tem essa ideia de precisa ter um certo número de seguidores, de visualizações, sei lá eu, para daí a gente vender alguma coisa. E isso também precisa cair por terra, tá? Porque não é assim. Eu tinha muito essa ideia de que eu precisava crescer em números para vender. Mas eu vi que não é assim que funciona. E, sinceramente, assim, para vocês, quando o meu Instagram foi hackeado, no ano passado, em 2024, foi quando eu me dei conta que eu estava tentando aumentar número, construir tal número, mas que, assim, eu podia perder isso, eu ainda posso, todo mundo tá, sabe, a gente pode perder isso do dia pra noite. Então, não espera, sabe, constrói confiança, constrói tua comunidade, se relaciona bem com as pessoas e já oferece aquilo que tu tem para oferecer, porque algumas pessoas vão querer comprar o que tu tem, vão querer consumir o teu conhecimento, vão querer estar mais próximas de ti se tu construiu essa relação bem fortalecida com essas pessoas. Não espera, tá? Porque esperar ter número e tal, isso é muito frágil, gente. Eu vi, tá? Do dia pra noite acabou, eu não sabia se eu ia recuperar e tal, recuperei depois de um mês a minha conta, mas isso me deu um chacoalhão para eu entender que eu estava esperando pela coisa errada, sabe? Que eu já podia arriscar, já podia dar mais passos, que foi de verdade. Quem me acompanha talvez tenha percebido isso, foi quando eu comecei a arriscar mais, vender, oferecer serviço, produto, fiz imersão, daí eu criei o curso, botei para jogo o método Psico Fora da Caixa de criar conteúdo, porque eu entendi que é isso, assim, já tinha passado da hora de eu fazer isso. E esse erro eu não quero que vocês cometam. E pronto, vamos pro terceiro e último ponto que eu gostaria de saber muito antes. Eu gostaria de ter começado a estudar sobre produção de conteúdo antes. Eu sei que na nossa profissão a gente tem muita demanda. Então, assim, mas tem que estudar sobre produção de conteúdo. Eu sei. Mas tá? Assim, a gente sim tem que se manter, né? Estudando sobre psicologia, estudo muitas coisas, nunca parei de estudar psicologia para focar só na produção de conteúdo, mas eu comecei muito tarde a olhar coisas de produção de conteúdo. Tarde não, né, gente? Assim, comecei no tempo que deu, no tempo que eu me liguei, porque eu não tinha me ligado que essa era uma coisa, uma possibilidade, que eu podia melhorar o meu cartão de visitas. Então, eu comecei quando eu me dei conta disso. Se eu tivesse começado antes, algumas coisas eu saberia antes e teria facilitado o meu percurso. Porque quando a gente não estuda, né, a gente vai no escuro. Então, é como se eu tivesse vendada tateando o que eu estava fazendo. Quando eu comecei a estudar, comecei a entender algumas coisas por trás do funcionamento da rede social, do comportamento humano na rede social e principalmente a minha identidade de criadora de conteúdo, daí eu fui mais estratégica, eu comecei a ser certeira e foi quando deu o boom na minha rede social, quando estourou e tal, e é por isso que todo esse conhecimento eu trouxe pro método, né, compilado justamente para psicólogas e estudantes de psicologia, porque eu entendo da gente, né, assim, eu também sou uma. Então foi por isso que eu coloquei tudo lá, compilei tudo lá, para ser um caminho assim mais facilitado para as psis que querem se posicionar na rede, porque eu comecei tarde, assim, eu diria que eu fiquei 3 anos, talvez, não 3, 2 e pouco, 2 anos e pouco, assim, no escuro, tentando, testando, errando, caindo, quase desistindo, mas continuando, até que eu comecei a estudar. E como que eu comecei a estudar? Bruna, eu não tenho dinheiro, eu também não tinha, tá? Então, o que que eu fazia? Eu ia aqui pro YouTube, vinha aqui pro YouTube e procurava material gratuito. Então, procurava sobre produção de conteúdo, ia procurando, consumindo de graça. Quando o Instagram começou a crescer, começou a me dar um retorno financeiro também, que eu pude investir em estudos também sobre produção de conteúdo, que daí eu investi. Daí hoje eu já investi bastante dinheiro, eu nunca paro de estudar, assim, nem sobre psicologia, prática clínica, nem sobre produção de conteúdo. Então, eu invisto muito dinheiro no meu conhecimento, tá, gente? Isso eu defendo, assim, que o dinheiro que entra, boa parte vai para o meu conhecimento, vai para o meu crescimento de
aqui, de cabeça mesmo, de conhecimento, de saber. E eu gosto, né, de me arriscar, eu gosto de coisas muito experienciais, então não é um conhecimento só teórico, mas prático. Eu vou, eu faço, eu aplico tudo que eu aprendo, porque é isso, assim, eu sei que os tombos que eu caí, tudo que eu errar, vai ser para aprender depois. Então eu sou muito disposta a tentar, a errar, a fazer e acontecer, e é isso que eu quero de vocês também. Do chão a gente não passa. Então tá, aprendam sobre produção de conteúdo, consumam os materiais gratuitos. Aqui no canal eu vou estar falando muito sobre isso, lá na outra rede social, @psicoforadacaixa, no Insta, eu falo já bastante sobre isso, tem destaque, tem muita coisa lá, e tem o curso Método para quem quiser um caminho já traçado, trilhado, todo bem feitinho. Mas enquanto tu não entra no método, tá tudo bem, fica aqui comigo. E é isso, gente, me ajuda a te ajudar, comenta aqui nesse vídeo o que mais você quer saber sobre produção de conteúdo ou sobre o universo de ser uma psi, que daí eu faço mais vídeos para vocês. Os comentários de vocês me impulsionam a fazer mais, gravar mais. Então, ó, a bola tá contigo. Um beijo e até a próxima.